Dentro das páginas sagradas, existem 4 nomes angelicais que ecoam como ressonâncias de mistério: Lúcifer, Miguel, Gabriel e Abaddon, o anjo mais enigmático citado na Bíblia. Estes seres celestiais, imersos em segredos divinos, desempenham papéis que desafiam nossa compreensão e intrigam nossas almas. Nas Escrituras, os anjos são os mensageiros de Deus, enviados para servir às necessidades dos santos e cumprirem as ordens dadas por Deus. No entanto, suas verdadeiras naturezas e funções muitas vezes permanecem obscuras, ocultas nos recônditos do reino celestial. Uma observação essencial é que a interpretação das referências aos anjos nas Escrituras podem ser confusa. Alguns escritores parecem pressupor que esses seres divinos são os espíritos dos mortos retornando à Terra, mas essa concepção não encontra respaldo nas Escrituras. Os anjos são criações celestiais, distintas dos espíritos desencarnados de seres humanos. São criaturas feitas pela vontade de Deus para cumprir os seus desígnios. Em Salmo capítulo 8, versículo 5, nos é relembrado de nossa posição em relação aos anjos, que fomos feitos um pouco menor que os anjos. A ordem de nossa criação difere fundamentalmente da deles. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, um anjo bloqueou o caminho de volta, conforme Gênesis 3:24 nos relata. A criação dos anjos antecedeu a nossa, a menos que consideremos aqueles que falharam e pecaram ao lado de Lúcifer. Esses anjos santos servem a Deus com devoção, como o Salmo 103:20 destaca. No entanto, a hierarquia celestial é complexa, incluindo ordens como serafins e querubins, mencionados em Isaías capítulo 6, versículo 2, e Salmos 81. Agora, adentremos em uma exploração mais profunda dos únicos 4 anjos que possuem nomes, ou seja, foram nomeados nas Escrituras, desvendando suas funções e mistérios divinos. Lúcifer, o anjo caído. Isaías 14, versículos 12 a 14 nos revela uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Lúcifer, estrela da manhã, que caiu devido a seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Sua ambição de subir acima das estrelas de Deus e estabelecer um trono próprio levou à sua expulsão do céu. Lúcifer, antes de sua queda, era uma criatura esplêndida, descrita como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele era um querubim ungido que cobria o trono de Deus. No entanto, seu orgulho o cegou, levando-o a uma rebelião trágica, cujo fim já está selado e profetizado no livro de Apocalipse. Miguel, o arcanjo de Deus. Miguel é amplamente reconhecido como o arcanjo, o líder das hostes celestiais. As Escrituras frequentemente o retratam como um guerreiro espiritual, envolvido em batalhas épicas. Miguel desempenha um papel crucial nos eventos do fim dos tempos, como indicado em Daniel 12:1, onde é chamado de o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Além de ser associado à guerra espiritual, Miguel também é um protetor, como evidenciado em 1 Tessalonicenses 4:16. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, ele lidera os anjos na batalha contra o diabo e seus seguidores, resultando na expulsão destes do céu. No entanto, Miguel também é conhecido por intervir em momentos cruciais, como quando as orações de Daniel foram atrasadas pelo príncipe da Pérsia, como registrado em Daniel 10, de 12 a 13. Gabriel, o mensageiro celestial. Gabriel é um anjo renomado por entregar mensagens divinas importantes. Embora seja comumente chamado de o arcanjo Gabriel de forma popular, a Bíblia não o classifica como tal. Sempre que Gabriel aparece nas Escrituras, sua presença é assustadora, e aqueles que o veem são atingidos pelo medo antes de receberem suas mensagens. Entre suas tarefas notáveis, Gabriel anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e o nascimento de Jesus a Maria. Sua função principal é a de mensageiro portador de boas novas, mas sua aparência inspira temor, como se vê em Lucas capítulo 1, versículos 12 e 29, e no livro de Daniel. Abaddon, ou Apolion, o anjo do abismo. Aqui reside o enigma mais profundo entre os 4 anjos nomeados nas Escrituras. Abaddon, também conhecido como Apolion, é mencionado em Apocalipse 9:11, mas seu papel e natureza são obscuras. Abaddon é descrito como o rei dos gafanhotos que surgirão do abismo sem fundo durante os últimos dias. Seu nome, que significa anjo destruidor, sugere um papel sinistro.
Alguns comentaristas o identificam como uma figura subordinada ao diabo, enquanto outros o veem como uma representação das forças das trevas. O abismo sem fundo sobre o qual ele reina é destinado a confinar o próprio diabo. Abaddon ou Apollyon é mencionado em decorrência do toque da quinta trombeta. O texto diz que quando a quinta trombeta foi tocada, João viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Essa estrela caída recebeu a chave do poço do abismo. Quando esse poço foi aberto, criaturas atormentadoras saíram dele para castigar os homens iníquos. Essas criaturas eram lideradas pelo próprio anjo do abismo. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, Abaddon ou Apollyon é o líder de uma hoste demoníaca e é descrito como uma estrela caída. É verdade que Abaddon ou Apollyon é apontado no texto como sendo o governante do abismo. Contudo, o texto é claro ao dizer que esse governo foi lhe dado, isto é, foi-lhe permitido exercê-lo. Exatamente por isso a maioria dos estudiosos relaciona o anjo do abismo chamado Abaddon ou Apollyon com a própria estrela caída. Dessa forma, Abaddon ou Apollyon pode ser um título para Satanás. Mas também é verdade que alguns estudiosos preferem tentar distinguir Satanás desse anjo do abismo, ainda que essa distinção seja pouco provável. A misteriosa menção de Abaddon em Apocalipse desperta curiosidade e levanta perguntas. Quem é este anjo enigmático? Qual é sua verdadeira natureza e função nos eventos apocalípticos? Conforme exploramos os segredos destes 4 anjos, somos lembrados de que o reino espiritual é vasto e complexo, cheio de mistérios e segredos. Os anjos, sejam eles caídos ou santos, representam o eterno conflito entre o orgulho e a humildade, a obediência e a rebelião, a destruição e a redenção. Suas histórias são convites à reflexão sobre os mistérios profundos que permeiam a fé e a existência humana, enquanto o enigma de Abaddon permanece como uma interpelação não resolvida no coração dessa narrativa celestial.